Saudações, meus caros. Tudo bem? Bom, eu sinceramente espero que sim, que esteja tudo bem. Bom, dando então continuidade ao nosso fechamento do livro Sapiens, para que a gente avance para outras bibliografias, a gente vai falar sobre a Revolução Científica e eu dividi esse conteúdo em duas aulas, essa e uma próxima. A gente finaliza Sapiens. Essa vai ser introdutória, a outra vai ser mais completa, então provavelmente seja maior, e aí a gente parte então para a outra obra. E aí, no caso, com a outra obra, a gente já vai inserir outros textos, não ficaremos restrito apenas a uma obra. Trabalharemos em paralelo com outros textos. Tranquilo? Então vamos lá. A Revolução Científica. Bom, quando a gente pensa em Revolução Científica, é preciso que a gente pondere algumas coisas. A gente bem sabe que a Revolução Científica, assim como todos os fenômenos históricos, eles não são um estalar de dedos. Eles não são uma mudança brusca no rumo de uma sociedade ou numa perspectiva de construção de uma cultura. Eles são frutos de processos e normalmente processos longos, processos que se estendem ali, fruto de inúmeros fatores políticos, econômicos, sociais, culturais. E a Revolução Científica, como um processo histórico, também é demorada, também é construída nas relações sociais. Então, primeiro ponto, a gente precisa pensar a mentalidade que dá ou que cria espaço para o surgimento do que a gente vai chamar de revolução científica, que a gente vai chamar de abertura para pensar diferente. E por que a mentalidade é algo tão importante? Porque a mentalidade é a forma como as pessoas pensam num determinado contexto histórico. Então, a gente precisa compreender qual era a mentalidade pré-revolução científica para entender o que mudou para que houvesse espaço para o surgimento da revolução científica. E aí um ponto que eu começo é observando primeiro a população. A população em fins da Idade Média, início da modernidade, era de aproximadamente 500 milhões de pessoas. Sim, a população mundial. 500 milhões de pessoas, ali por volta de 1500. Se você levar isso em consideração, 2 Brasis, ou Brasis e meio. 500 milhões de pessoas. Então, a gente tem a população de 2 países, como o nosso, que tem aí 211, então 2,5 dá 500. Hoje, nós já ultrapassamos há muito a marca dos 7 bilhões de pessoas. E você deve estar se perguntando qual a relação dos números de 1500 com os números de hoje. Sem sombra de dúvida, para que esse número não apenas chegasse a existir, como também se mantenha, tem um papel significativo do que é o pensamento científico. Outra situação. Quando você pensa no fim da Idade Média, início da modernidade, qual a primeira coisa que você lembra? É preciso se recordar que muito, mas muito do que se produzia de conhecimento naquele contexto estava diretamente vinculado ao conhecimento religioso. Tudo bem, a Idade Média já havia acabado, a Idade Média já havia afindado, vamos dizer assim, mas a mentalidade medieval permanecia. O depositar uma fé e uma crença muito grande nas verdades propagadas tanto pela igreja quanto pelos movimentos filosóficos que divulgaram esse conhecimento da igreja, como a escolástica, por exemplo, ainda estavam presentes. Tanto que um pouco mais à frente, lá no segundo ano, vocês vão estudar a filosofia da Renascença e vão perceber que a filosofia da Renascença nasce exatamente da necessidade
da percepção da necessidade de se contestar as verdades construídas pela escolástica, construídas pela Igreja Católica, e propor uma outra perspectiva de pensamento, uma outra abordagem desse conhecimento, uma abordagem que se afastasse da fé e se pautasse numa capacidade humana de raciocinar, uma capacidade humana de organizar esse pensamento através de um método pensável. Mas como nós poderíamos pensar tudo isso? Como nós poderíamos vislumbrar essas possibilidades se a gente ignorava a maior parte do mundo que nos cercava naquele contexto? Se vocês lembrarem, lá na primeira unidade em filosofia, vocês estudaram um sujeito chamado, aliás, dois sujeitos, um chamado Leucipo e outro chamado Demócrito, os chamados pais do atomismo. Lembram que Demócrito e Leucipo desenvolveram a teoria do atomismo exclusivamente a partir de especulações? Quando eles disseram que tudo era formado de átomo e que átomo representava a menor partícula existente, ou seja, não divisível, era a menor que existia, eles não tinham à sua disposição um microscópio que pudessem verificar. Essa possibilidade de enxergar esse mundo invisível que nos cerca só foi possível em 1674, quando Anton Leeuwenhoek olhou pela primeira vez por um microscópio e percebeu inúmeros micro-organismos vivos em apenas uma gota d'água. E óbvio, a partir dali então, o microscópio passa a ser utilizado para verificar esse mundo tão minúsculo, tão minúsculo, tão minúsculo que nossa visão normal, natural não alcança, mas que é de fundamental importância conhecê-lo. E aí, percebe como a mentalidade vai mudando? Percebe como a mentalidade vai criando outras necessidades que até então não existiam? E aí, 5 horas, 29 minutos e 45 segundos, ali no Novo México, em 16 de julho de 1945, explode a primeira bomba atômica. E ali estava posto uma mudança significativa sobre a realidade não apenas dos homens que fizeram a bomba, mas também de toda a realidade global. Por quê? Porque se a ciência, num primeiro momento, lá atrás, quando ela surge com o interesse de tornar a vida humana mais fácil, o surgimento da bomba é o surgimento da possibilidade do fim da humanidade. Por quê? Porque na medida em que se desenvolveu a bomba atômica e os estudos nucleares continuaram, desenvolveu-se também conhecimento suficiente para acabar com o planeta numa possível terceira guerra mundial. Tomara que não aconteça. Mas se houver potencial bélico nuclear no mundo hoje, para sua própria implosão. E você deve estar se perguntando, sim, então, mas vem cá, e essa mentalidade, ela muda assim no estalar de dedos? Não. Como eu disse antes, ela é processual. Porque se vocês pegam, por exemplo, vamos pensar os artesãos anteriores à Revolução Industrial. Vamos pensar os homens que confeccionavam, o Harari usa isso em Sapiens, os homens que confeccionavam carroças naquele contexto. Eles faziam uma carroça, vendiam uma carroça, compravam material para fazer mais carroça, e o que sobrava era o lucro que eles garantiam a sobrevivência de sua própria família. Um artesão que fazia uma bolsa de couro, tipo aquela capanga, ele comprava o couro, comprava a linha ou o arame necessário para fazer a costura, costurava, estabelecia o preço, colocava para vender, retirava o valor para comprar a nova matéria-prima e o que restava era para a sobrevivência de sua própria família. Não havia preocupação de
pensar, por exemplo, modelos diferentes para as bolsas. A moda é uma invenção um pouco mais tardia. Não havia a necessidade de se pensar um design sofisticado para a bolsa, porque era só para transportar qualquer coisa. Os caras que faziam a carroça, eles não tinham a preocupação de pensar formas ou materiais que tornassem as carroças mais leves, por consequência mais rápidas. Não. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com o avanço, com a melhoria daquela tecnologia que eles utilizavam. Só queriam sobreviver. Só que há uma mudança na perspectiva, há uma guinada nessa forma de se pensar, quando o homem passa a perceber, e olha que coisa interessante, esse conhecimento já estava disponível desde Sócrates, mas só agora, quando o homem para refletir sobre a ignorância, é que ele vai reconhecer nela o papel crucial de se saber, de se conhecer. Por quê? Pense o seguinte: poder, recurso, pensar uma roda, poder, recurso, pesquisa. Quem detém poder quase sempre detém recurso. E na medida em que a gente foi mudando essa mentalidade, na medida em que a gente foi buscando conhecer o que antes não conhecíamos, a gente passou então a investir em quem pesquisasse, em quem buscasse novas soluções para problemas antigos. Então, esses recursos começaram a ser injetados no que hoje a gente chama de pesquisa. Para quê? Para que novas soluções fossem descobertas e, com isso, a solução de problemas que antes atormentavam a população, a sociedade, pudessem ser resolvidos. Na medida em que essas pesquisas vão acontecendo e esses conhecimentos vão surgindo, vai surgindo também uma confiança depositada nessa área do conhecimento que é a ciência. Por quê? Porque ela começa a gerar resultados práticos. E na medida em que há o surgimento e a confirmação desses resultados práticos, há então a crença, a aceitação de que sim, aquele conhecimento é válido, então pode ser utilizado. Mas olha que coisa interessante. A ciência moderna difere de todas as outras tradições de conhecimentos anteriores em 3 aspectos cruciais. Primeiro, a disposição para admitir a ignorância. E olha que coisa interessante. Você deve estar se perguntando, como assim? A disposição para admitir a ignorância. Lembrando, ignorância daquele que ignora, daquele que não sabe. E aí eu os convido a relembrar uma aula de filosofia desse ano que vocês já estiveram. Sócrates, só sei que nada sei. Lembre-se que o homem que é chamado de pai da filosofia, ao cunhar essa frase na história, só sei que nada sei, admitia que no momento em que reconhecemos a nossa própria ignorância, no momento em que reconhecemos que nós não sabemos, estamos aptos a saber, a conhecer. Estamos abertos a conhecer. Por quê? Porque aquele que não admite sua própria ignorância, ele não está aberto para um novo conhecimento. Logo, ele acha que sabe e não se permite conhecer. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Então, do termo latino ignoramos, logo, nós não sabemos. A ciência admitiu isso. E ao admitir isso, se debruçou sobre a busca na tentativa de conhecer, na tentativa de saber o que não se sabia. Outro ponto crucial, a observação. E aqui eu os convido mais uma vez para a história da filosofia. Lembrem-se que os primeiros socráticos, Tales, ou melhor, os primeiros pré-socráticos, desculpem, Tales,
Anaximandro e Anaxímenes, mas principalmente Tales, fez a pergunta de que tudo é feito. Ao fazê-la, ele desconsiderou a opinião vigente na época de que as pessoas eram criações dos deuses. E o que ele fez para tentar responder isso? Observou. Observou os fenômenos naturais e estudou matemática. Tales era um matemático, na tentativa de explicar de forma racional os fenômenos naturais. Se você olhar para Anaxímenes, se você olhar para Heráclito, se você pensar os atomistas, se você pensar os pluralistas, todos eles observaram a realidade. Se você olhar para a teoria de Aristóteles, Aristóteles está falando da importância de se observar a realidade para encontrar as verdades que desejamos. Então a observação passa a ser um critério fundamental dentro da produção do conhecimento, mas não só. Porque vocês vão estudar, no final do primeiro ano, início do segundo ano, um filósofo, por exemplo, chamado René Descartes, e Descartes vai falar sobre a observação. E vai falar não apenas do observar, mas do construir um método a partir da matemática para organizar essas observações na construção de um conhecimento. Um conhecimento metodologicamente estruturado. Um conhecimento sistematicamente organizado, que permita a qualquer sujeito que deseje aprofundar esse conhecimento seguir cada uma das etapas trilhadas pelo pensador que propôs o método e alcançará a mesma verdade. Então, a observação da realidade e os conhecimentos matemáticos foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência. E, por fim, a aquisição de novas capacidades. Como assim, Theo? Se antes as pessoas faziam sempre as mesmas coisas, o cara fazia carroças, ele fazia sempre as mesmas carroças. Uma ou outra mudança ali por acidente. O cara que fazia, sei lá, roupa, fazia sempre as mesmas roupas do mesmo jeito. Na medida em que nós vamos avançando no conhecimento, nós vamos percebendo que estamos também desenvolvendo outras capacidades, outras habilidades. E aí passamos então a tornar essa uma ação cotidiana. Não à toa, quando a ciência se consolida enquanto conhecimento, o que é que acontece? A gente passa a ver no pensamento científico, mas também passa a ver na sociedade como um todo, uma engrenagem em permanente movimento. A gente está sempre se atualizando. Agora no século XXI, mais do que em qualquer outro momento da história. Lembra quando eu digo para vocês diversas vezes que vocês já fazem parte da geração que estudará até a morte? Sim. Precisarão continuar se atualizando, a minha geração já faz isso. Precisarão continuar se atualizando até o fim da vida, ou pelo menos até o fim da vida laboral, fim da vida de trabalho. Então essas novas capacidades são frutos desse contexto de mudança de perspectiva. A revolução científica não foi uma revolução do conhecimento, foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância. Porque foi exatamente o reconhecer-se ignorante que permitiu a esses homens ampliar seus horizontes, enxergar novas possibilidades, perceber coisas que antes não eram disponíveis como conhecimento. E você deve estar dizendo, mas caramba, Theo, por quê nesse momento específico? Por que nesse contexto específico? Por um motivo muito simples. Antes se acreditava que se algo não estivesse nos livros sagrados das grandes religiões, era porque Deus não considerava importante. E se ele não considerava importante, não fazia sentido algum gastar tempo e espaço colocando aquilo no livro sagrado.
A grande perspectiva é que os homens de ciência começaram a perceber que haviam muitos conhecimentos importantíssimos para a própria sobrevivência e desenvolvimento humanos que não estavam nos livros sagrados. E ao reconhecerem essa ignorância, essa incapacidade de saber tudo, de saber sobre tudo, é que o homem então se põe em movimento na busca desse conhecimento. E aí, olha a admissão da ignorância aqui. Os físicos admitem que não sabem o que causou o Big Bang, ou como conciliar a mecânica quântica e teoria geral da relatividade. Percebam, a gente está em pleno século XXI. A gente já avançou absurdamente. Mandamos homens para a Lua. Mergulhamos a profundidades impensáveis. Desenvolvemos as tecnologias mais variadas possíveis. Mas ainda não temos conhecimento suficiente para explicar coisas essenciais, como, por exemplo, o que originou o Big Bang. A gente assistiu ao nascimento e ao desenvolvimento de áreas fantásticas do conhecimento humano, como física, como química. A gente assistiu à consolidação da matemática como a linguagem pela qual a gente traduz tudo que existe, o universo, o planeta Terra, tudo. Mas a gente não foi capaz ainda de responder o que causou isso. E aí tem uma passagem que eu acho muito interessante numa fala de um filósofo, de um professor de filosofia brasileiro chamado Luiz Felipe Pondé. Pondé, em uma palestra, ele faz uma fala interessante. Ele diz assim: na modernidade, citando uma obra que eu não me recordo da obra agora, ele diz assim: antes da modernidade, o homem medieval, ele tinha uma dor de cabeça, ele rezava para Deus curar a dor de cabeça. Ele precisava sair para trabalhar, ele rezava para que naquele momento que ele fosse sair não estivesse chovendo ou nevando. Ele não tinha como saber a previsão do tempo. Hoje, se você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio, toma um analgésico. Se você quer sair de casa em um determinado horário, você acessa o celular, abre a previsão do tempo e tem, com quase 100% de precisão, a previsão do tempo de uma semana. E quase sempre bate certinho. Percebam que a tecnologia foi tornando a nossa vida simples. E aí ela foi assumindo um lugar onde as pessoas foram depositando cada vez mais crença no conhecimento científico em substituição às crenças nas verdades absolutas. Não precisamos ir longe para refletir sobre isso. Recordem, por exemplo, de em quem depositamos as esperanças todas nesse último ano e meio, aguardando uma solução para a pandemia de Covid? Na ciência. Aguardamos dela toda a esperança para a resolução do problema. Então, lá atrás, Francis Bacon, disse: conhecimento é poder. E ao dizer isso, ele estava, na verdade, mesclando ciência e tecnologia. E você deve estar se perguntando: mas Theo, quando eu penso em ciência e tecnologia, o que permitiu que esse conhecimento tomasse a proporção que tomou? O que permitiu que a gente avançasse de forma tão significativa na construção de conhecimento e no desenvolvimento de novas tecnologias? Como eu disse ao longo de toda essa aula, os fatores são os mais variados possíveis, mas a gente não pode tirar desse cenário um contexto específico que colabora absurdamente para o desenvolvimento tecnológico, que são os conflitos bélicos, ou seja, as guerras. As guerras, elas têm um fator primordial no desenvolvimento de tecnologia. O Harari, por exemplo, faz uma referência interessante quando ele diz assim: na Primeira Guerra Mundial, os indivíduos estavam morrendo aos milhares nas trincheiras sem que se chegasse a um resultado,
sem que chegasse a um fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial. As batalhas de trincheiras eram extremamente sangrentas, de uma violência brutal, homens atirando em homens, e quando essas balas acabavam, avançavam com perfurações, com as baionetas na ponta dos rifles. O contato físico nas lutas era algo brutal. Quando essa guerra não termina, quando ela fica ali se prolongando sem um resultado, o Harari faz menção à convocação dos cientistas para desenvolverem tecnologias que permitam uma resolução mais rápida desses conflitos. E aí é dessa convocação dos cientistas que vem, por exemplo, metralhadora, as bombas de gás, as bombas de veneno, as outras tecnologias de precisão e distância de outras armas, canhões, aviões utilizados para a guerra. E, por fim, a maior de todas as armas até então, que é a bomba atômica. A bomba atômica foi uma dica de Einstein para Roosevelt em 1939. Mandou uma carta e então sugeriu que se investisse mais em pesquisa atômica. Roosevelt então cria o projeto Manhattan. E aí o projeto Manhattan secretamente desenvolve estudos aprofundados de física nuclear e consegue então produzir a bomba. Quando a bomba é detonada sobre Hiroshima e Nagasaki, Einstein sente um peso e uma responsabilidade muito grande e se arrepende imensamente de ter dado a dica. E junto ao matemático Bertrand Russell, ele vai então encampar uma carta manifesto contra o uso de armas nucleares. De certa forma era tarde demais, né? Então percebam que se essa revolução científica se consolidou na sociedade, ela é fruto principalmente do reconhecimento da nossa ignorância. E até hoje, o cientista é um curioso, assim como o filósofo. E toda busca e toda necessidade de conhecer é fruto exatamente dessa curiosidade. E assim ele continua, buscando, sempre desejoso de descobrir algo que torne a vida um pouco melhor. Mesmo que algumas vezes essas descobertas levem a acabar com a vida, como foi, por exemplo, a bomba atômica. Tranquilo? Entenderam o conceito de mentalidade? Conseguiram perceber claramente os processos históricos que levaram à Revolução Científica? Perceberam que no momento em que a ciência começa a se consolidar, deixa-se de se crer nas verdades absolutas como respostas para tudo e passa-se também a acreditar grande importância ao pensamento científico? Então, para a próxima aula, então, eu aprofundo um pouco mais essa discussão e ela provavelmente será uma aula um pouco maior e a gente finaliza esse livro. Fechado? No mais, um forte abraço e tchau, tchau, galera.